Quando nos aproximamos dos capítulos finais do Apocalipse, vemos a seriedade do julgamento celestial. No último capítulo, vimos a importância de se preparar para o derramamento das taças. Esses anjos estão trazendo o julgamento de Deus, vindos diretamente do templo celestial da presença e do trono de Deus. Eles não atuam sozinhos, usam roupas especiais de linho puro e brilhante, com faixas de ouro ao redor de seus peitos, mostrando que mesmo que os julgamentos possam parecer severos, vêm de um lugar justo e bom. É fácil pensar que julgamentos ruins vêm de fontes malignas, mas isso nos mostra algo diferente. Um grande julgamento está chegando à terra e ninguém pode pará-lo, pois vem de um Deus justo e reto. Sim, a Bíblia fala sobre anjos malignos que causam caos e destruição, mas não é isso que está acontecendo aqui. A Bíblia diz claramente que esses anjos são justos e não caídos. Os anjos recebem as taças e a glória de Deus enche o templo com uma nuvem. É importante entender que as pessoas que não acreditam podem não ver o julgamento vindouro. Isso significa que as coisas acontecem no mundo espiritual antes de aparecerem em nosso mundo físico. As pessoas podem prever o clima, como quando vai chover ou para que lado o vento vai soprar. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Não podemos descobrir como o templo de Deus funciona usando a ciência. Só sabemos desses segredos porque Deus nos contou. E esse conhecimento pode nos dar conforto. Muitos cristãos precisam perceber que já têm respostas para as grandes questões do mundo, incluindo como tudo acabará. A ordem do céu é perfeita. Uma das 4 criaturas viventes perto do trono de Deus dá essas taças aos 7 anjos. João vê essas 4 criaturas com muitos olhos em diferentes formas: um leão, um boi, um humano e uma águia. Isso mostra que esses julgamentos vêm diretamente do trono de Deus. Quando esse julgamento começa, ninguém tem permissão para entrar no templo de Deus, mostrando que o céu não leva esse julgamento levianamente. Uma vez que esse julgamento começa, nada pode pará-lo. O céu está pronto. As portas do templo estão fechadas. Os 7 anjos estão prontos e as pessoas estão prontas para pegar essas taças. Então, ouvi uma voz alta do templo dizendo aos 7 anjos: vão e derramem na terra as 7 taças da ira e indignação de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça na terra, e a repugnante e maligna fonte veio sobre as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. Uma voz vem do templo, possivelmente Jesus falando. Em Apocalipse, vozes do céu frequentemente representam Cristo, mas nem sempre. Porque as pessoas erraram o templo terrestre, agora o julgamento vem do templo celestial. Essas taças lidam mais com a rebelião humana e cobrem mais áreas do que outros julgamentos fizeram. Muitas das taças, como as trombetas, nos lembram das pragas do Êxodo. Feridas dolorosas, transformando água em sangue e escuridão. Ao nos lembrar dessas pragas, esses julgamentos mostram que, assim como Deus protegeu seu povo no Egito durante as pragas, Ele também os protegerá de seus julgamentos. As 2 últimas taças mostram a batalha final e a conclusão das promessas de Deus. A primeira taça traz feridas realmente dolorosas e desagradáveis para as pessoas que adoram a imagem da besta e têm sua marca. Aqueles que seguem a Deus não são afetados por esta taça. É apenas para aqueles que seguem o anticristo. Isso mostra a ira de Deus sendo derramada sobre pessoas que foram criadas no 6º dia. Gênesis 1. Apocalipse 13:18 diz que isso é como a 6ª praga egípcia de furúnculos que atinge as pessoas com a marca 666 da besta. Aqueles que adoram a criatura em vez do Criador serão ordenados a serem executados pela abominação da desolação. Parece que adorar o anticristo está ligado a receber a marca, e qualquer um que se recuse a adorar a besta será morto. Apocalipse 14:9. Jesus fez referência a um evento futuro em Daniel 9:27, ao falar sobre a abominação da desolação em Mateus 24:15-16. Jesus disse: quando você vê a abominação da desolação, o sacrilégio terrível que espanta e desolou falado pelo profeta Daniel, em pé no lugar santo, que o leitor entenda.
Então deixem os que estão na Judéia fugir para as montanhas. A Bíblia é um livro de história, mas é único em comparação com qualquer outro livro de história encontrado em bibliotecas públicas. Cobre toda a história da Terra desde sua criação até seu fim. Nenhum outro livro foi publicado que cubra uma gama tão ampla de eventos em nosso planeta. Isso é, em parte, porque ninguém estava presente no começo para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever sobre o começo do nosso mundo com autoridade. Somos os únicos no mundo que saberão como tudo terminará, o que é verdadeiramente único. O Senhor não revelou o futuro apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para o que está por vir, para que não sejamos pegos desprevenidos ou o entendamos mal. É importante ser grato que Jesus compartilhou esse conhecimento conosco tão abertamente e honestamente. As pessoas perguntam: estamos nos fins dos tempos? A Bíblia fala dos últimos dias, um período que dura 2000 anos, desde que a profecia foi cumprida em Pentecostes. A Bíblia está cheia de previsões, com 735 profecias sobre o futuro em 1/4 de seus capítulos. É um texto profético do início ao fim, embora alguns livros foquem mais em previsões do que outros. De acordo com a previsão das Escrituras, 596 de 735 profecias já se tornaram realidade, equivalente a 81%. Algumas dessas profecias foram feitas séculos atrás, e é altamente provável que os 19% restantes também se tornem realidade. A Bíblia está provada como correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. As profecias restantes estão principalmente preocupadas com o retorno de Jesus e os seguintes eventos. Quantas dessas previsões precisam se tornar realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é aproximadamente 20. Devemos observar esses eventos acontecendo antes que possamos antecipar o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a permanecer vigilantes e em oração. Mas o que devemos tomar cuidado? Não podemos simplesmente ficar parados e olhar para as nuvens esperando que ele apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Em vez disso, ele quis dizer que deveríamos manter acompanhamento dos acontecimentos no mundo e reconhecer os sinais que ele forneceu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais em Mateus 24. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de seu retorno. Eles queriam saber o que fazer se não soubessem quando aconteceria. Jesus deu uma resposta direta e clara, pela qual podemos ser gratos. No livro do Apocalipse, ele fornece uma resposta mais detalhada, mas neste capítulo, ele deu um breve resumo dos sinais que iriam preceder sua chegada. Os discípulos foram a Jesus secretamente, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. E Jesus falou sobre a abominação da desolação. O que é essa abominação e quando podemos esperar isso? Jesus alertou que um evento ocorreria no templo que faria as pessoas detestarem e sentirem nojo ou ódio. Esse evento levaria ao completo vazio ou destruição, também conhecido como desolação. Quando isso acontece, os residentes da Judéia devem procurar abrigo sem demora. Traduções diferentes referem-se a este evento como a abominação que causa desolação, o sacrílego objeto que causa profanação ou aquela coisa horrível. A Bíblia Amplificada explica que a abominação da desolação é o sacrilégio terrível que espanta e torna desolado. Jesus fez referência a Daniel em suas palavras no discurso do Olivet. Durante um momento particular, Daniel teve uma percepção de que os 70 anos de cativeiro estavam prestes a terminar. Enquanto ele estava orando, Gabriel, que foi levado a voar rapidamente, chegou naquele momento, por volta da hora do sacrifício da noite. Gabriel informou a Daniel que ele era muito amado, o que era um tremendo tributo vindo do próprio Deus. Ele então deu a Daniel um esboço da história futura da nação judaica, usando a figura de 70 semanas. Cada semana representava 7 anos. O profeta Daniel mencionou a abominação da desolação em 3 lugares. Independentemente de a abominação da desolação ser uma pessoa ou coisa, Daniel previu o seguinte:
Primeiro, no futuro, um líder fará um tratado com o povo de Israel. Segundo, a duração deste tratado será de 1 semana, que consideramos um período de 7 anos. Terceiro, na metade deste período, o rei reunirá seu exército e porá um fim aos sacrifícios e ofertas no templo. Quarto, durante esse tempo, o governante profanará o templo, colocando uma abominação nele. Quinto, a profanação do templo continuará até que o julgamento de Deus caia sobre o governante e seus seguidores. 1290 dias, 3 anos e meio. A metade da tribulação de 7 anos, 3 anos e meio, é quando o anticristo assumirá o controle e estabelecerá sua marca. Os detalhes da abominação da desolação ainda não foram revelados. Hoje ainda não vimos uma abominação que cause desolação ou uma marca da besta em nosso tempo. Essa marca ainda não apareceu no mundo. E qualquer pessoa que declare que ela está presente atualmente está enganada. Além disso, não temos um templo em Israel agora, mas muitas coisas estão sendo preparadas para um templo no futuro. Muitas coisas precisam acontecer antes da marca ser instituída. Quando esse evento ocorre, é possível que Jesus nos instrua a observar a abominação, um evento que ocorrerá no templo que será construído em Israel. O anticristo marcará o meio da tribulação de 7 anos, ordenando uma marca na mão direita ou na testa de cada pessoa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. É interessante que os crentes que possuem discernimento espiritual possam antecipar o que está por vir com base na profecia e observar os acontecimentos, mas muitos incrédulos não têm consciência do que está acontecendo ao seu redor. Veremos que uma mudança repentina ocorre quando a abominação da desolação é estabelecida. As profecias falam sobre a imagem da besta, algo que muitos acreditam ser possível agora, com os avanços da inteligência artificial, como o deepfake, para convencer as pessoas de uma falsidade convincente. Finalmente, quando Jesus estabelecer seu reino milenar na terra, ele reinará por 1000 anos, e aqueles que vencerem com ele reinarão também. Satanás será amarrado e lançado no abismo durante este tempo. Quando o milênio terminar, Satanás será libertado e liderará uma rebelião final contra Deus, mas será derrotado definitivamente. Haverá uma ressurreição final dos descrentes, seguida pelo julgamento diante do grande trono branco, resultando na separação eterna de Deus para aqueles que rejeitaram seu plano de salvação. Portanto, devemos estar vigilantes e preparados para o retorno de Jesus, vivendo vidas santas e compartilhando o Evangelho para que mais pessoas possam escapar da ira vindoura e encontrar segurança em Cristo.